Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 9 de maio de 2020. A crise e as oportunidades. Caio Magri escreveu no dia 19 de abril de 2020 para a sua coluna ECOA, por um mundo melhor, inicialmente questionando o que conecta a um restaurante de pescados crus em São Paulo, com líderes políticos, de ONGs, executivos e sindicalistas europeus. Temos reiteradamente destacado os graves problemas da pandemia Covid-19. E isso é fundamental. Alertar, conscientizar e agir para buscar soluções mitigadoras e preventivas ao tsunami que varre o planeta. Entretanto, toda crise cria oportunidades. Pesquisas não pensadas, produção de novos conhecimentos, inovação, mudança de rumo, revisão de estratégias, metas e objetivos. Estamos diante disso tudo. Retomando a pergunta do início, podemos responder que os efeitos da pandemia conectam todos, que ao reagirem e se defenderem fundam bases para um novo negócio, por exemplo, ou para uma nova visão de futuro. O restaurante de pescado crus, impossibilitado de funcionar normalmente, passou a oferecer kits congelados dos mesmos produtos que utilizavam na cozinha, deixando de ser somente um restaurante para se transformar também em uma quase peixaria. Com um diferencial. Oferecendo agora os mesmos produtos de qualidade reconhecida pelos clientes da Boa Mesa e ainda mantendo a relação de negócios com seus bons fornecedores de pescado em um momento decisivo para a sobrevivência de ambos. Quem pode afirmar que este novo modelo negócio não irá continuar quando o novo normal se estabelecer? A conferir, já que foi a crise que provocou a inovação. E as lideranças da Europa? Que conexão tem? Os jornais internacionais noticiaram esta semana a criação de uma aliança europeia para defender uma saída verde para a crise do coronavírus. A aliança reúne cerca de 180 lideranças empresariais, de sindicatos e ONGs, que propõe à União Europeia que supere a recessão enfrentando a crise climática com impacto social. Solução conjunta para os 3 maiores problemas da humanidade: a pandemia, a crise climática e as desigualdades sociais. O manifesto da aliança conta com a adesão de ministros da Alemanha, Itália, França, Suécia, Luxemburgo, Finlândia, Portugal e Áustria. Inclui também dezenas de CEOs de grandes empresas, associações empresariais, federações sindicais e ONGs como WWF e Rede de Ação Climática CAN, entre outros. Todos deixam claro que a prioridade máxima é a erradicação do vírus e que para enfrentar as consequências econômicas cobram da UE uma forte resposta econômica coordenada, com investimentos maciços desencadeando um novo modelo econômico europeu que tenha centralidade em princípios ecológicos que se materializem na redução radical dos gases efeito estufa, aliada à proteção à biodiversidade e à transformação do modo de produção do setor agrícola. Certamente este caminho vai gerar rapidamente novos empregos e crescimento sustentável, melhorando o estilo de vida de todos os cidadãos. Vale lembrar que o caminho para uma economia de baixo carbono não se inicia agora, destacadamente para a maioria dos países europeus que têm sido firmes e vigilantes com as convenções internacionais do clima e da biodiversidade. Na última década, por exemplo, veículos com emissões zero de poluentes eram somente protótipos, assim como os custos das energias eólica e solar eram 3 e 7 vezes mais do que hoje, respectivamente.
A crise da Covid-19 abre uma grande oportunidade para revermos os modos de vida e de produção que construímos até agora, sustentados pela destruição da natureza e pelas profundas desigualdades econômicas e sociais. Estamos em um ponto onde as escolhas que fizermos decidirão se destruímos o planeta e a humanidade ou se aceleramos a construção de um mundo mais justo e sustentável para todos. Em A Gênese, Allan Kardec afirma que Deus, sendo a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. A providência é a solicitude de Deus por todas as criaturas. Deus está por toda parte, vê tudo, preside a tudo, mesmo as pequenas coisas, é nisso que consiste a ação providencial. O homem devendo progredir, os males aos quais está exposto, são um estímulo para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, convidando-o à pesquisa dos meios de se preservar. Se nada houvesse que recear, nenhuma necessidade o levaria à pesquisa do que seja melhor, ele se entorpeceria na iniciativa de seu espírito, nada inventaria e nada descobriria. A dor é o aguilhão que impulsiona o homem adiante na estrada do progresso. 6. Todavia, os males mais numerosos são aqueles que o homem a si criou pelos seus próprios vícios, os provenientes de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, da cupidez, de seus excessos em tudo pois, a causa das guerras e das calamidades que arrastam, dissensões, injustiças, opressão do fraco pelo forte, enfim, da maioria das doenças. Então a pandemia do coronavírus é dentro do plano lá a lei de progresso no universo. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que não tem senão por alvo bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que se torna necessário para a sequência, sua rota é traçada por sua consciência, a lei divina fica gravada em seu coração, além do mais, Deus os faz chamar sem interrupção, por seus messias e seus profetas, pelos espíritos encarnados que receberam missão de clarear, de moralizá-lo, de aperfeiçoá-lo, e nestes últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam em todas as partes. Se os homens se conformassem rigorosamente às leis divinas, não seria incerto que ele evitaria os males mais pungentes e que, como tal, viveria venturoso sobre a terra. Se não o faz, é em virtude decorre do seu livre-arbítrio, em súbito, as consequências. Contudo, Deus, pleno de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, a dizer que do próprio mal faz nascer o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz sentir ao homem a necessidade de trocar de vida. Instruído pela experiência, ele é compelido a procurar um remédio no bem, sempre por um efeito do seu livre-arbítrio. Logo que entra em um caminho melhor, é feito por sua vontade porque reconheceu as inconveniências do outro caminho. A necessidade o obriga, pois, a se aperfeiçoar moralmente em via de ser mais feliz, como esta mesma necessidade o tenha forçado a aperfeiçoar as condições materiais de sua existência. Para que os homens sejam felizes sobre a terra é preciso que ela seja apenas povoada por bons espíritos encarnados e desencarnados que só queiram o bem. Este tempo tendo chegado, uma grande imigração acontecerá neste momento entre aqueles que habitam, os que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não o toca, não sendo mais digno da terra transformada, sê-lo-ão excluídos, porque trariam de novo a discórdia e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Estes irão espiar seu endurecimento uns em mundos inferiores, outros, entre raças terrestres atrasadas que serão o equivalente de mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos e que terão por missão de fazer avançar
serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar entre eles a justiça, a paz, a fraternidade. A Terra, no dizer dos espíritos, não deve nunca ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradativamente e a nova lhe sucederá do mesmo modo sem que nada troque a ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois, exteriormente, como de hábito, com esta única diferença, mas esta diferença é capital porque uma parte dos espíritos que se encarnavam, não mais se encarnará. Em uma criança que nascerá em lugar de um espírito atrasado e portador do mal, o que estará se encarnado será um espírito mais avançado e portador do bem. Trata-se, pois, bem menos de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Assim, aqueles que se atentarem para ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos irão se decepcionar. A época atual é a da transição, os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistiremos à partida de uma e a chegada da outra, e cada qual se assinala já, no mundo, pelos caracteres que lhe sejam próprios. As duas gerações que se sucedem têm ideias e visões todas opostas. Pela natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas inatas, é fácil distinguir a qual das duas pertence a cada indivíduo. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, ajuntadas ao sentimento inato do bem e das crenças espirituais, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Não será nunca composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, tendo já progredido, estão dispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptas a secundar o movimento regenerador. Então a pandemia do coronavírus é parte de um dos grandes embarques coletivos, não tem somente por finalidade ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, em desembaraçando-a das más influências e de dar mais ascendência às ideias novas. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de maio de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.